Oi pessoal, meu nome é Ana. Hoje quero contar sobre minha ex-melhor amiga Molly. Nossa amizade acabou por causa da insistência dela em me ensinar como eu deveria ou não viver minha vida. Por regra, as maravilhas dos conselhos dela se manifestariam nas pequenas coisas, mas uma vez tudo saiu diferente e a coisa ficou séria. Chegamos a um ponto em que tínhamos uma questão de vida ou morte para resolver, mas deixa eu começar pelo começo. A Molly sempre adorou aconselhar, mas na verdade seus conselhos eram bastante estúpidos. Eu costumava acreditar que ela queria o melhor para mim, e mais, achava que ela ficaria com raiva de mim se eu discordasse, então seguia tudo o que me aconselhava a fazer. Ela ficava feliz em me dizer como eu deveria me comportar, até nas situações mais básicas, sabe? E eu geralmente tinha que encarar as consequências desagradáveis disso. Por exemplo, uma vez precisei comprar um vestido para outro baile da escola. Claro, levei a Molly comigo para o shopping. Depois de passar algumas horas olhando vestidos, finalmente escolhi um que era perfeito, azul, de comprimento médio. Mas a Molly não gostou e insistiu que eu provasse o que ela tinha escolhido, que era amarelo e ficava bem apertado. Ela me convenceu de que eu ficava melhor nele, então acabei comprando aquele. Eu nem conseguia respirar direito dentro daquela roupa, e em determinado ponto, enquanto eu dançava, me movi para o lado errado e o vestido rasgou. Claro, eu tive que ir embora na hora, mas algumas pessoas ainda conseguiram perceber o que havia acontecido. E muito tempo depois daquela noite, meus colegas continuavam me zoando por causa daquilo. E teve uma vez que a Molly e eu tínhamos ido a um acampamento de verão e descobri algumas espinhas no meu rosto pouco antes do dia da nossa foto em grupo. Ela disse que tinha a receita perfeita de uma máscara noturna que limparia minha pele totalmente. Eu estava desesperada e não tive outra escolha a não ser seguir o conselho dela de novo. Quando acordei, corri para o espelho e por um segundo desejei voltar para a cama. Meu rosto estava todo laranja, embora as espinhas tivessem mesmo ido embora. A Molly disse que isso provavelmente tinha acontecido por causa do açafrão da terra que ela tinha usado na receita da máscara. Deus do céu, você não imagina o que eu fiz para o meu rosto voltar à cor normal. Mas nada funcionou. Eu até ganhei um apelido, Ana, a banana laranja. E todos do acampamento riam de mim quando eu passava. Ainda assim, continuei minha amizade com a Molly, mesmo porque naquela época eu ainda achava que qualquer coisa que eu contasse para ela ficaria só entre nós. E pude tirar a prova disso quando percebi que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Comecei a ficar enjoada e sonolenta o tempo todo e não conseguia tomar meu café habitual por causa do cheiro dele. Naquela época, eu estava namorando o Ivan McKellen havia pouco mais de um mês e ele tinha sido o meu primeiro amor quando descobri que estava grávida. Eu fiquei com muito medo e, claro, a Molly foi a primeira pessoa a saber disso. Naquela época, eu realmente precisava de conselho e já não podia suportar nenhuma consequência como antes. Eu estava arrasada, mas a Molly era teimosa como uma mula. Ela pensou que o Ivan tinha que saber do que havia acontecido, já que também tinha sua participação nessa encrenca na qual eu havia me metido. Mas eu não queria que ele soubesse. Veja bem, faltava só um mês e pouco para terminarmos o ensino médio e ele sairia da cidade para fazer faculdade em breve. Nós viveríamos em partes diferentes do país e provavelmente nem continuaríamos namorando. Além disso, eu ainda não tinha decidido se iria continuar com aquela gravidez e não queria que o Ivan se lembrasse de mim como a garota que havia arruinado a vida dele e tal. Mas a Molly continuou insistindo até eu ficar irritada com aquilo. Então, em determinado ponto, eu disse para ela não se intrometer e disse o quanto os conselhos dela já haviam me prejudicado no passado. Eu não queria brigar com ela, mas ao que tudo indica, minhas palavras a ofenderam profundamente. Então ela me deixou sozinha e desta vez eu tive que tomar minha própria decisão sem a opinião da minha best. Eu estava morrendo de medo de contar para minha mãe, mas ela era literalmente a única pessoa que poderia me ajudar naquele momento. Me senti tão infeliz quando ela disse que estava muito decepcionada comigo e menti dizendo que não sabia quem era o pai do bebê. Então ela começou a gritar ainda mais comigo depois disso. Chorei durante aquela noite inteira. Tanto que na manhã seguinte eu mal conseguia abrir os olhos, pois estavam inchados de tantas lágrimas derramadas. Por fim, minha mãe me disse que eu não tinha outra opção senão ter o bebê e que ela me ajudaria a criá-lo. Eu me senti mais segura, pois já não precisava tomar aquela decisão, mas ao mesmo tempo fiquei mais arrasada do que antes.
Eu sabia que não poderia mais ir para a faculdade, nem sair com minhas amigas, tampouco fazer qualquer coisa que as meninas da minha idade costumam fazer. Mas um dia eu estava, como de costume, sentada em casa, fazendo nada e sentindo pena de mim mesma, quando alguém bateu a porta. Era o Ivan, com os pais dele. Parece que a Molly não tinha ouvido meus apelos para guardar segredo sobre minha gravidez e tinha contado tudo para ele. Ele, por sua vez, compartilhou o problema com os pais. Nossa, você não imagina o barraco que aconteceu na minha casa naquele dia. Os pais do Ivan se recusavam a acreditar que o filho era dele. Disseram que não dariam nenhum apoio até que a paternidade fosse comprovada, tipo por meio de DNA ou algo assim. E minha mãe estava tentando me proteger como uma leoa, dizendo que não me deixaria fazer nenhum exame a mais. Eu comecei a chorar e o Ivan estava tentando acalmar todo mundo. Foi uma situação horrível e bastante estressante. Mas aquela briga não durou muito tempo. Fui eu mesma quem colocou um fim nela, pois senti algo estranho e doloroso abaixo da minha cintura. Fiquei com muito medo e quase desmaiei. Depois, o alvoroço começou. Os pais do Ivan levaram minha mãe e eu para o hospital, pois não tínhamos carro, e por algum motivo todo mundo esqueceu que poderíamos ter chamado uma ambulância. Como você pode ter imaginado, o estresse pelo qual eu estava passando estava se manifestando não só mentalmente, mas fisicamente também, e quis o destino que eu perdesse o bebê. Mas os médicos me garantiram que eu conseguiria ter quantos filhos quisesse quando me sentisse pronta. Claro, eu e o Ivan terminamos, e decidi que seria melhor não ir aos últimos dias de aula, tampouco na festa de formatura. E a Molly, ela pediu desculpas pelo que havia feito, e eu a perdoei, mas não dava mais para sermos amigas. Embora já tenham se passado 6 meses desde que minha história aconteceu, eu ainda sinto um vazio aqui dentro. Espero que vocês entendam por quê. Eu sei que vou ficar bem e ainda acredito que tudo que acontece de ruim é para melhorar. E você, pensa assim também? Escreva sua opinião nos comentários aí embaixo e depois clique em inscrever-se para fazer parte do nosso canal.